Eu penso que para tratar da questão de um problema gravíssimo que o Brasil tem, que é a dificuldade de investimento, a equação fiscal montada em relação ao equilíbrio de gastos e arrecadação não permite a ilusão de que o setor público terá condições de investir tão cedo. Com base em informações do Tesouro Nacional, do Banco Central e do IBGE de 2011, que a Folha de São Paulo montou, mostra o seguinte: a arrecadação no Brasil, a carga tributária é 36%. Se a gente somar isso aí, imposto sobre consumo, salário e lucro, previdência, patrimônio e outras receitas, alguma coisa próxima de 36%. Isso aí dividido pelos entes da federação, 19,3 pontos percentuais, não é por cento, percentuais, desses 36% estão na União, que significa 54% da receita fica com a União, 26% com os estados e 7,3% para o município. Quando chega no lado dos gastos, a gente tem alguma coisa próxima, ou tinha alguma coisa próxima de 38%. Ou seja, a gente vê aí que tem um déficit. Quando entra o pagamento de juros da dívida, né, 250 bilhões foram pagos nesse ano, pela estimativa da Folha. Então, a gente tem um travamento aí que impede de imaginar que o setor público tão cedo vai ter condição de investimento para poder fazer face às necessidades do país. Nós temos um constrangimento fiscal enorme e isso condiciona toda a projeção que se pode fazer em relação ao que é preciso investir no país. 36% contra 38,5%, 39%. Ou seja, tem um déficit que termina gerando dívida. No entanto, a gente, quando olha a posição do Brasil nos rankings de indicadores da competitividade do Banco Mundial, destacando a infraestrutura e saúde e educação primária, principalmente a educação, são os dois indicadores nos quais o Brasil tem um desempenho ruim comparado com outros países. Se eu não me engano, são 150 países do ranking. Nesse período 2012-2013, a 70ª, né, em infraestrutura, a 88ª em saúde e educação. Só pegando esses dois, e a gente observa a questão do baixo investimento, a dificuldade que o país tem de investir, a média de investimento dos últimos anos, a partir de 1990, foi 18%. Não conseguiu passar de 18% em média. Alguns anos chegou a 20%, em 95%, chegou a 19% em 2008, 2009, mas caiu para 18% e tende a ficar aí. Uma das dificuldades sérias do ponto de vista de infraestrutura, a gente tem uma infraestrutura sucateada, é porque o país não consegue investir. Não consegue investir também porque não poupa. Comparando com a China poupa alguma coisa para 50% do PIB e investe 40%. Eu já ouvi uma vez um macroeconomista dizer que uma conta de chegar em macroeconomia é a seguinte, que a taxa de crescimento potencial de um país é 1/4 da taxa de investimento. Em relação à China, isso se aplica corretamente. Se a gente pegar 40% de investimento ao longo de 25 anos, o crescimento médio foi 10%. Se o Brasil só consegue investir 18%, então a taxa potencial, vamos dizer assim, de crescimento é 4,5%. Não se pode ter a ilusão de que vai conseguir crescer mais ou muito mais do que isso. Aliás, nem isso, pelo que se vê pelos próximos anos.